Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E nesse vídeo eu vou dar continuidade sobre a série Planejamento de Estudos. No primeiro, semana passada, nós aprendemos a como montar uma verdadeira estratégia. Então, se você não assistiu, só assistir o vídeo de semana passada, beleza? Porque depois de montar a estratégia, qual que é a nossa função? Montar um plano de estudos. Só que, como eu sempre digo, a maioria dos estudantes não tem um plano. O que eles têm? Uma planilha. É onde ele organiza ali os horários, as matérias e simplesmente para isso. E não. Para você montar um verdadeiro plano, precisa de alguns requisitos básicos que eu vou ensinar para você nesse vídeo de hoje. Beleza? Então, preparado? Vamos começar. Estratégia montada, o segundo passo para fazer um planejamento de estudos eficaz é fazer o plano em si. Ou seja, você já conhece bem o teu adversário, conhece você, definiu o caminho, agora é hora de planejar todo esse caminho, de fazer aquele plano, aquela tabela mesmo, mas mais do que isso. Primeira coisa na hora de definir o plano é você definir qual vai ser a tua rotina de estudo, beleza? E aí nesse momento de definir qual a rotina, ou seja, quais são os dias que você vai estudar, quantas horas por dia, você vai determinar metas, tá bom? Metas de horas de estudo. Essas metas, elas precisam ser metas diárias e metas semanais. A gente sempre trabalha com diária e semanal, por quê? Porque às vezes, por um motivo até que você não controla, você não consegue cumprir naquele dia. Mas você tem até o final da semana para cumprir, para compensar aquelas horas que você não cumpriu no dia. Então, é importante, sempre coloque a tua rotina de estudo, ou seja, quantas horas você vai estudar ali por dia, por semana, como uma meta, tá bom? Essa é a primeira meta que você precisa cumprir, a meta de horas bunda cadeira. Depois que você define a rotina, aí você passa para as matérias. Você vai definir quantas matérias você vai estudar na semana e quantas horas para cada matéria. Ou seja, agora sim que você vai organizar a tua tabela, definindo aqueles horários. Hoje eu vou estudar constitucional, vou estudar administrativo, quantas horas para cada um. E você vai conseguir definir isso muito bem, sabendo qual o seu nível de conhecimento nas matérias que você fez lá no primeiro passo, na definição da estratégia. Sabendo as matérias que você vai estudar, aí você escolhe o material. Olha como é engraçado. A maioria dos estudantes, o que ele faz? Ele já vai direto para o material. A primeira coisa que ele pensa é qual material que eu preciso comprar. E ele nem definiu a estratégia, muito menos criou a sua rotina e definiu as matérias que vai estudar. Então agora sim é hora de definir o material, o tipo de material, ok? Agora é hora de pensar no material. E aí, feito isso, sabendo o material que você vai estudar, porque aí você precisa definir o cronograma. E fica fácil de você definir um cronograma porque você conhece o material. Sabe se é um material de videoaula, se é um material PDF, se é um livro. Para cada tipo de material, você tem prazos diferentes. Você demora mais, você tem um tempo diferente para estudar cada tipo de material e depende também do tamanho do material. Mas sabendo exatamente qual material que você vai utilizar, fica fácil de você definir o cronograma. E aí você também vai definir prazos para estudar as matérias e metas. E isso é muito importante, porque eu vejo muito isso. O estudante, ele compra o material sem ter pensado em nada, muito menos na estratégia. E aí o que acontece? O acesso ao material dele vence e ele não terminou de estudar o material. Ou às vezes o material dele mesmo fica desatualizado. E quando a gente não define prazos e metas, uma matéria que às vezes você estudaria em 2 meses, você leva 4, 6 meses para estudar uma matéria. Então, você precisa ter prazos para estudar as matérias. Só que você só consegue fazer isso depois de definir de forma bem completa todo o teu plano. Aprendeu como montar um plano? Então, agora, tarefa de casa para você montar o seu plano de estudos, fazendo toda essa organização da tua rotina, das matérias, da quantidade de horas por matéria e também do material. Então, nós já demos o primeiro passo, montar a estratégia, hoje montamos o plano e no próximo vídeo você vai aprender a como fazer o controle do seu estudo para saber se o teu desempenho realmente está melhorando. Então, se você gostou desse vídeo, curte,
compartilha com as pessoas que você conhece aí que estão estudando para concurso, até mesmo para vestibular, para que elas realmente tenham um alto desempenho nos estudos. E aproveite também para se inscrever em nosso canal, que toda semana tem um vídeo novo para você. Lembrando também que se você tiver a sugestão de algum conteúdo, estiver enfrentando alguma dificuldade no seu momento de estudos, manda para mim, porque a minha função aqui é exatamente essa, treinar você para a aprovação, beleza? Então, muito sucesso, faz a tua tarefa de casa.